paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para juntos e juntas crescer, aprendendo da palavra, da orientação do Mestre, da orientação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos aprendendo no livro de Gênesis, o capítulo, a história de José, né? Do início vai ser até o fim. Hoje vamos para o capítulo 45. E eu creio que está bênção na sua vida, porque eu estou aprendendo bastante. A gente tem que ouvir, mas colocar em prática. A gente tem que ver e prestar atenção que as dores nossas de hoje parecem muito com a do passado, não é verdade? O Senhor disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Então todos nós passamos por tristeza, todos nós passamos por luta, todos nós passamos, não tem como correr. O segredo é como passar, pedindo a graça, a sabedoria, a orientação, a presença do Senhor. Porque sem a presença dele não tem paz. Sem a presença dele você não fica calma na hora da adversidade. Não, fica não. Mas com a presença dele, independente do que esteja acontecendo, é só vitória. Amém? Qual o título de hoje? Vai chegar a hora da verdade. A gente vai ver isso no livro de Gênesis, capítulo 45, a hora da verdade. Às vezes eu e você passamos por tumulto, por situações que não entendemos muito, não é verdade? Ficamos assim meio atordoadas, pensando em mil coisas, tentando juntar quebra-cabeça, mas tudo tem um tempo determinado, porque o Senhor é a verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia também diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem vem ao Pai, primeiro tem que vir por mim, por Jesus. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, coisa boa é andar com a verdade. Quem é que anda com a mentira? O diabo. Quem é o pai da mentira? O diabo. Então, vamos andar com a verdade. Vamos orar que Deus mostre a verdade. Vamos esperar que chegue a verdade. Vamos orar e louvar que chegue a verdade. Que Deus mostre a verdade. Amém? Porque a verdade está acima de qualquer coisa. Gênesis 45, do 1 ao 15. Então José não se podia conter. A gente sabe que no capítulo 44, José tinha feito uma astúcia, né? Tinha colocado o copo onde estava Benjamim. E mandou que os seus criados acompanhassem, e aquele que estava com o copo ia ser servo dele. E voltou todos, atordoado, nervoso, mas existia um propósito com tudo isso. Foi uma estratégia de José, mas ele não sabia que não ia demorar muito e que ele ia se revelar aos irmãos. Por isso que o título hoje diz, vai chegar a hora da verdade. Então não adianta muito arrumadinho, muita mentira, muita tapiação, porque tudo tem a hora certa, é a hora da verdade, né? A verdade, ela prevalece em qualquer lugar. José criou essa situação, né, com os irmãos dele, mas chegou a hora da verdade. E comigo e com você não é diferente. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou, fazei sair daqui todo homem. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Porque ali, quando José disse que ia ficar por servo Benjamim, que o copo estava com ele, aí o outro irmão começou a contar do sofrimento do seu pai Jacó, que só tinha um filho, que o outro já não era mais vivo, e que ele morreria, ele não suportaria se Benjamim ficasse. Então, naquela hora, José entendeu toda a verdade, que o pai dele sabia que ele tinha morrido, né, por armação dos seus irmãos. Mas por isso que eu disse hoje, vai chegar a hora da verdade. E ali José, depois que ouviu toda aquela situação, disse, agora é hora de eu falar a verdade. Levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam. A casa de Faraó ouviu. Quando José ouviu toda aquela história, começou a chorar. Eu creio que lembrando dos seus 17 anos com eles, que poderia ter ficado com eles até naquele momento, mas Deus tinha outro propósito. Às vezes acontece tanta coisa na minha e na tua vida que a gente fica pensando, mas poderia ser assim, assim, não.
É como Deus quer. Passa céus e terra, mas a palavra de Deus não passa. O Senhor tem propósito com todas as situações. Nós não temos que questionar, nós não temos que pensar, nós não temos que romantizar, fazer romantismo das situações. Nós temos que ter calma. Nós temos que entender que o Senhor está no controle de tudo e que tudo acontece na permissão dEle e que Ele sabe trabalhar de forma linda. Porque o que a gente não entende hoje, desculpa, a gente vai entender amanhã, porque o nosso Deus sabe trabalhar. Levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam e a casa de Faraó ouviu. Já pensou? Começou a chorar. A dor, né? A alegria de ver Benjamim, a dor do sofrimento do seu pai quando seus irmãos começaram a falar. E eu creio que os irmãos ali sem entender nada. Como é que este homem é governador e está chorando na nossa frente? O que é que está acontecendo, né? Porque às vezes o rebuliço é tão grande, o tumulto é tão grande e a gente não entende muita coisa. Mas o Senhor sabe todas as coisas e na hora certa a verdade chega, amém? E disse José a seus irmãos, olha a hora da verdade. Eu sou José, viva ainda meu pai. Seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Quando José disse, eu sou José, os irmãos não tinham como responder, porque estava pasmado. Quando a verdade chegar de alguma situação que eu não entendo nem você entende, lutamos para entender, vamos ficar pasmada e pasmado. Porque a verdade assusta muitas vezes, a verdade deixa você pasmada de várias formas, mas a verdade sempre é bem-vinda. Independente de eu ou você ficar pasmado ou não, o Senhor está no negócio. Portanto, descanse e tenha calma. E disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Já pensou? Eu sou José, a quem vendeste para o Egito. O medo dos irmãos naquele momento, né? Eu acho que ele não passava nada pela cabeça deles, a não ser medo. Meu Deus, a gente vendeu ele é governador hoje. E lembraram que se inclinaram várias vezes para ele. Ali lembraram que foi Jesus, aquele sonho que ele relatou com 17 anos. Passou um filme na cabeça desses irmãos. Então tenha calma, porque a hora da verdade chega. Jesus sabe trabalhar. Ninguém engana ninguém por muito tempo, porque Jesus faz coisas lindas e maravilhosas. A Bíblia diz que o Senhor revela o oculto, o profundo e o escondido. Não há nada oculto que não venha revelar-se, nem ser escondido para não ser mostrado. O Senhor sabe trabalhar. Olha que coisa linda, José falando aqui com eles. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por mim haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Olha que coisa linda. José disse, não se preocupe, não se assustem, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Quer dizer, tudo isso foi permissão do Senhor, porque o Senhor tinha um propósito, Ele sabia da fome que ia acontecer, e Ele me usou e me escolheu para ser governador, para abençoar Faraó, sua casa e principalmente minha família. Mas com certeza eles estavam assustados, né? Não esperavam por uma revelação tão bombástica daquela. E muitas vezes eu e você vai ficar assim com as revelações que a vida vai nos mostrar. Mas tenha calma, Jesus está no controle de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. José ali poderia estar com mágoa, com rancor, mas estava explicando tudo direitinho. O que me chama a atenção é isso de quem ama, né? Ele explicou tudo, ele disse que vocês me venderam, mas foi Deus que tinha um propósito, foi Deus que me viu à frente de vocês e dando todo tipo de satisfação. Sabe o que é isso? Quem anda com Deus, quem tem seriedade com Deus.
Ele podia tripudiar ali, mas não. Deus também não ia dar uma posição ao homem que não perdoasse. Não existe honra, não existe bênção se não tem perdão, se não tem uma vida alinhada com Deus. Mas José tinha. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para a conservação vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Deus permite muita coisa para nos dar livramento. Deus permite muitas situações para nos ensinar, para nos amadurecer. Deus permite coisas, mas lá na frente Ele mostra o livramento dele. Lá na frente Ele mostra a bondade. Lá na frente Ele mostra que sempre foi comigo e com você. E aqui José disse que foi para um grande livramento. O Senhor está trabalhando na minha e na tua vida. Isso que você não conseguiu, nem eu não consegui, é livramento. Tem coisas que a gente só vai entender amanhã. Amém? Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por aqui, pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, como regente em toda a terra do Egito. Ele deixou bem claro para seus irmãos: vocês me venderam, mas foi o propósito de Deus. Foi Deus que me enviou. E os irmãos sabiam por conta do sonho que ele relatava. Então, aquele que está acontecendo comigo e com você é propósito do Senhor. Ele sabe todas as coisas. Descansa, louva, adora, tem calma, porque o Senhor está permitindo, porque há um grande projeto em cima disso. Amém? Apressai-vos e subi ao meu pai, diz-lhe assim: tem dito teu filho José, Deus me tem posto por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Pai, conta a meu pai a minha glória, que eu sou governador, e desce. Conta a meu pai que eu estou vivo. Deus sabe trabalhar, né, irmão? Depois de tanto sofrimento, estava ali José se revelando a seus irmãos, e a alegria ia ser muito grande para Jacó. Existem revelações que vai acontecer, verdade que vai acontecer, mas dá glória a Deus, porque Jesus transforma a maldição em bênção, amém? E habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e teus filhos e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas e as tuas vacas, e tudo o que tens. Olha que coisa linda! Vocês vão voltar, vão trazer meu pai, e os seus animais, os seus filhos, os filhos dos teus filhos, vai estar tudo aqui, porque eu vou cuidar de todos. Você está vendo que quem ama perdoa, quem ama cuida. Não olha para as mágoas por ressentimento, não. Olha para o céu, porque o céu tem amor, o céu tem perdão, o céu é grande e poderoso. Hoje na minha igreja a palavra foi sobre amor e sobre perdão, e está sendo confirmada aqui agora na história de José. Então que sirva para mim e para você. Vamos amar, vamos perdoar, porque o ódio só tem no inferno. O ódio vem do maligno, mas o amor é do nosso Pai Jesus. Amém? E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereça de pobreza, tu e tua casa e tudo que tens. Olha, todo o conselho de José para o bem. Ainda vai ter 5 anos de pobreza, de fome, e eu vou cuidar de vocês para que vocês não pereçam na pobreza. Deus sabe trabalhar. Muitas vezes Deus escondeu em você numa determinada situação, e a gente sem saber fica murmurando, reclamando, e Ele está dando livramento. Ele está trabalhando para amanhã revelar a verdade. Vamos descansar. João 13,7, Jesus disse: o que eu faço hoje vocês só vão entender amanhã. Então, se você está num lugar que não gostaria, se você está acontecendo coisas que lhe assustam, é livramento do Senhor, é Deus trabalhando na minha e na tua vida. Descansa, porque a revelação do que Ele tem para nós chegará amanhã. O amanhã dele é diferente do nosso, mas Ele sabe trabalhar de forma linda e gloriosa. Aleluia! E eis que vossos olhos e os olhos de meu irmão Benjamim veem que é minha boca que vos fala. Ele disse: olha para os olhos de vocês, olhem para mim. Olha para mim, meu irmão Benjamim. É José que fala com vocês. Essa honra toda, essa glória toda é José, mas vem de Deus. Aleluia!
Fazei saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto, e apressai-vos e fazer descer ao meu pai para cá. Mostra a glória, conta toda a verdade, e depois traz meu pai para cá. Jesus sabe trabalhar. Eclesiastes 3:1 diz que há um propósito para tudo na vida, cada tempo. Tem um propósito na minha e na tua situação. Tá doendo, tá machucando, tá tendo mentira? Jesus está trabalhando. Ele sabe trabalhar. Ele traz à existência o que não existe, o que não é, ele faz ser. Ele transforma a maldição em bênção. É esse Deus que José serviu e é esse Deus que eu e você serve. E tudo que aconteceu na vida de José acontece no dia a dia nas nossas vidas. Mentira, traição, rejeição, calúnia, mas também a vitória de José também vem para nós. Portanto, tenha calma e descanse. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. Tá vendo? Mas esse choro agora não era mais choro de tristeza, não. Era choro de alegria. Era choro de reencontro. Era choro da verdade. Porque José ali estava revelando toda a verdade. E pôde se revelar e se mostrar a seus irmãos. Jesus é o Jesus que revela. É o Jesus que dá alegria. É o Jesus que faz uma nova história na minha e na tua vida. Tem calma em nome de Jesus. Se está doendo, vamos orar. Senhor, renova minhas forças. Senhor, me tira desse lamaçal de pecado. Senhor, me tira de tudo que não te agrada. Senhor, eu quero te servir com ordem e decência. E Jesus escuta. Porque Jeremias 33:3 diz: clama a mim, e te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos clamar? Vamos orar? Vamos louvar? Vamos ler a palavra? E o Senhor dá resposta. Glória a Deus. E para terminar diz: e beijou a todos os meus irmãos, e beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. Primeiro os irmãos dele ficaram pasmados, né? Sem palavra para aquela situação. Mas depois choraram. Mas depois se assustaram. Mas depois chegaram a ele. Existem situações que deixam a gente pasmado, existem. Existem situações que nos assustam, existem. Mas tem uma finalidade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 27, irmãos. 27:14, olha o que diz. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Espere no Senhor, se anime. Ele vai fortalecer seu coração. Nas adversidades, Ele está fortalecendo, porque Ele foi assim com José. Ele fortaleceu, Ele animou José, Ele deu vitória a José. E comigo e contigo não é diferente, porque servimos ao mesmo Deus. Amém? O que diz Salmo 29:11? Vamos aqui no 29:11. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Ele nos dá força. Ele cuida de nós na dor, na tristeza, no medo. E Ele nos abençoa com paz. Está doendo, está machucando, está sem paz? Olha o que Ele diz. O Senhor dará força ao seu povo. Eu e você somos um povo de Deus. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Vai chegar a hora da paz. Ele é o príncipe da paz. Ele é a luz do mundo. Ele está trabalhando de forma linda e gloriosa. Então descansa e tem calma. O Senhor é bom o tempo todo. O Senhor foi com José. Cada etapa da vida dele, o Senhor estava bem pertinho dele. E comigo e com você não é diferente. E olha o que diz aqui em Salmo 30. Verso 5, a parte B e C. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É fato que esse choro às vezes estende um pouco, né? Porque um dia para Deus é 1000 anos, mas a alegria chega e Jesus age de forma linda e gloriosa. Amanhã continuaremos a história de José, mas lembre-se, eu e você servimos a José. Vai chegar a hora da verdade, porque José se revelou a seus irmãos, porque tudo tem a sua hora e seu momento certo. Vai chegar a hora da verdade. O Senhor está trabalhando na minha e na tua vida
para abençoar, para iluminar, para agraciar e para dar vitória. Não esqueça, o choro de hoje é a alegria de amanhã. Amém? Deus abençoe a todos.